A liturgia da igreja quis reservar o terceiro domingo do tempo comum para aprofundar, para mergulhar na riqueza maravilhosa da palavra de Deus. Esta palavra que todo domingo é anunciada para nós. Esta palavra que, como lemos no capítulo 4 da carta aos Hebreus, é viva, eficaz. Esta palavra que é mais cortante de qualquer espada, diz o autor da carta aos Hebreus. Ela penetra até o ponto da alma e espírito, onde ele se encontra, até onde as juntas e as medulas se tocam. Sonda os sentimentos e os pensamentos mais íntimos. Esta palavra, então, que se fez história. E por isso é fundamental ler, aqui no começo do Evangelho que nos é proposto neste domingo, que Lucas relata. Muitas pessoas já tentaram escrever a história dos acontecimentos que se realizaram entre nós, como nos foram transmitidos por aqueles que desde o princípio foram testemunhas oculares e ministros da palavra. Existe então uma história, existem acontecimentos, existe algo que se tornou concreto, que nós podemos, como diria São João, tocar, apalpar do verbo da vida, pois o verbo se fez carne. Existem testemunhas oculares que são ministros da palavra. É fundamental entender isso, porque antes da palavra escrita, existe uma história, existe uma tradição. Fora da igreja não tem sentido interpretar uma palavra, pois esta palavra nasceu na árvore da igreja, na história de testemunhas oculares que transmitiram, por sua vez, até pelo preço do próprio sangue, o conteúdo deste anúncio do Santo Evangelho, a boa nova de Jesus Cristo para nós. É interessante que Santo Agostinho diz que mesmo que um dia fossem queimados todos os escritos sagrados, todas as Bíblias, todos os Evangelhos, ainda poderia ser lida esta palavra na vida daqueles que acreditam no anúncio de Cristo vivo no meio de nós, nos cristãos. Nós somos uma palavra viva. Esta palavra é viva porque dá vida à nossa vida, mas esta palavra é viva porque é transmitida por uma comunidade viva. Na primeira leitura, nós lemos o relato do encontro da palavra com o povo que volta do exílio de Babilônia. Estamos por volta do ano 445. O rei Artaxerxes liberou o povo e permitiu que Esdra e Neemias voltassem com um grupo de judeus da deportação do exílio. E depois do exílio, Esdra e Neemias entendem que não se pode reconstruir a cidade senão sobre um alicerce sólido, a palavra de Deus. E por isso o trecho de Neemias do capítulo 8 relata o momento de uma grande celebração litúrgica em que o povo escuta a palavra com atenção, a leitura do livro da lei. E o povo começa a chorar e percebe no coração esta profunda emoção que leva às lágrimas, mas também uma alegria que é transbordante. E por isso nós lemos aqui: este um dia consagrado ao Senhor vosso Deus, não fiquei tristes, nem choreis, pois a alegria do Senhor é a nossa força. Esta palavra, de fato, é uma palavra que constrói um povo, que edifica um povo. O povo judeu chamado o povo da palavra, é a palavra que nos reúne como comunidade. É a palavra que nos torna um só coração, um só corpo, como iremos ler na segunda leitura da primeira carta aos Coríntios, do capítulo 12 de Paulo. E aderindo à palavra que nós nos tornamos unidos entre nós. Esta palavra, como lemos no primeiro Salmo, no versículo 3, torna a nossa vida fecunda, como uma árvore plantada à beira de um riacho. Não é por acaso que a leitura do livro da lei foi feita perto da porta das águas, a porta pela qual o povo ia atingir a água, esta água que é fonte de vida, esta água que dá vida. A palavra é água viva. E no livro dos Salmos, no Salmo 119, mais comprido Salmos da Bíblia, que apresenta todos os efeitos, toda a riqueza, todos os frutos da palavra de Deus, no versículo 105, lemos que a palavra é comparada à luz, uma lâmpada para os meus passos. E nós entendemos muito bem isso,
Porque se é lâmpada para os passos, significa que a palavra é aquela que torna sólido, que torna seguro o nosso caminho. Não por acaso, a nossa fé, na origem da igreja, era chamada a religião do caminho. A lâmpada é importante, mas a lâmpada é importante para iluminar os passos. O que vale é a vida na palavra, uma vida que todos possam ler, como diria São Pedro. E é muito bonito perceber que toda a renovação da igreja, todos os movimentos, todas as novas comunidades sempre experimentam esta força da palavra e que sempre a igreja, voltando-se novamente à palavra, encontra nova juventude, nova fecundidade, nova riqueza espiritual. O povo quer ver Cristo, quer ver Jesus. O povo está cansado de palavras, mas todos desejam encontrar o Cristo vivo. Até Herodes, nós lemos no Evangelho, queria ver Jesus. Não há ninguém que não goste de uma vida evangélica. E quando nós vemos que o povo se afasta da igreja, temos que nos perguntar se realmente a nossa experiência de comunhão é alicerçada na palavra. Aquela palavra que sempre a tradição da igreja nos ensina, através da Lectio Divina, a ouvir, primeiramente, meditar, mas sobretudo colocar em prática, viver, porque o verbo se fez carne. Existe um hoje o verbo quer se tornar visível, concreto. Hoje os homens querem ver Cristo que liberta, que cura, ontem, hoje e sempre. E muito bonito poder ter a certeza de caminhar bem no caminho da vida através, como falamos, da tradição da igreja, da fidelidade a esta tradição e uma tradição que nos ensina a sermos coerentes na vida da palavra. Esta palavra que se torna exatamente um sacramento de uma igreja, comunidade cristã. Uma igreja que nos torna um só corpo, como lemos na segunda leitura de Paulo. Um segundo aspecto fundamental, a palavra fala para mim. Quando Lucas apresenta o Evangelho para Teófilo, dando-lhe assim a solidez dos ensinamentos que ele recebeu, e Teófilo provavelmente é uma personagem histórica, mas o nome significa aquele que ama, aquele que busca o Senhor. Em outras palavras, representa cada um de nós, todos nós que vamos ler o Evangelho de Lucas, porque a palavra é como que dirigida pessoalmente para cada um de nós. Ler o Evangelho significa escutar a voz de Deus que quer falar o meu coração, que quer tocar os meus sentimentos mais profundos e que me chama continuamente à conversão. É bonito na vida de quase todos os santos, como por exemplo na vida de Santo Antão do deserto, nós encontramos que o começo deste caminho espiritual sempre se deu através do encontro com a palavra. Uma palavra que, como diz Jeremias, vem ao nosso encontro. Lemos no relato da história de Santo Antão que no exato momento em que se lia o Evangelho que dizia: se tu queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tem, dá o dinheiro aos pobres, depois vem e siga-me e terás um tesouro nos céus, Evangelho de Mateus, capítulo 19, Antão, que estava entrando na igreja como era de costume, logo entendeu que tudo aquilo que estava sendo falado era como que dirigido pessoalmente para ele. E logo repartiu tudo o que tinha e guardou uma parte pequena dos seus bens pela necessidade da sua única irmã, que era menor do que ele. Então tinha mais ou menos 300 campos bem fecundos, mas mesmo assim, escutando a palavra, entendeu que era dirigida para ele e tornou logo concreta aquela palavra, tornou aquela palavra vida. E assim foi a vida dele em cada circunstância. Porque um outro dia, entrando na igreja, escutou a palavra que dizia: não vos preocupeis, pois, com o dia de amanhã, Mateus 6. E aí, não podendo resistir mais à força da palavra, vendeu até as últimas propriedades que tinha guardado para a irmã, entregou a irmã para uma comunidade de virgens consagradas. E assim toda a vida dele foi dirigida sempre pela palavra. Escutou o Evangelho que dizia que não quer trabalhar, também não deve comer. Então,
Começou a sustentar-se com o fruto do próprio trabalho, dava parte disto para os pobres e orava continuamente porque escutou: é preciso orar a só, sem cessar, como diz a primeira carta aos Tessalonicenses. Quer dizer, toda a vida da santidade é uma vida alicerçada numa palavra que é dirigida pessoalmente para mim. A história de conversão de quase todos os nossos irmãos e a nossa própria história, sempre, se pensamos bem, é caracterizada por um encontro pessoal com a palavra que veio ao nosso encontro num momento particular. Quantas vezes nos momentos de celebração vemos pessoas que ao ouvir a palavra choram e depois nos dizem: Padre, parecia que o Senhor olhasse para mim, falasse para mim, porque as suas palavras eram dirigidas pessoalmente ao meu coração. Eu sinto como uma espada que passa no meu coração um desejo imenso de poder mudar a minha vida. De fato, a palavra é uma pessoa, Jesus Cristo, Ele que sempre vem ao nosso encontro. E por isso o terceiro ponto que queria sublinhar neste domingo da palavra é que realmente no Evangelho nós lemos Jesus que proclama aquilo que eu chamo a sua carteira de identidade. O Espírito do Senhor está sobre mim porque me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres, me enviou para proclamar a liberdade aos cativos, aos cegos, a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar o ano de graça do Senhor. Sabem por que chamo isso de a carteira de identidade de Cristo? Porque quando no capítulo 7 do mesmo Evangelho de Lucas, João manda os discípulos para perguntar se realmente Jesus é o Cristo, num momento provavelmente de provação interior, Jesus responde: vão e contem a João as coisas que vocês viram e ouviram. A palavra tem que ser vista, não só ouvida. Cegos recuperam a vista, coxos andam, leprosos são purificados, surdos ouvem, mortos são ressuscitados e pobres recebem a boa nova, e feliz aquele que não se escandalizar por mim. É maravilhoso poder entender que nós somos chamados a reconhecer a nossa incapacidade de encontrar sentido fora de um encontro pessoal com Jesus através da sua palavra. E é claro, então, que eu posso fazer a experiência da salvação na medida que me reconheço como pobre, como cativo, como escravo, como cego, como incapaz de alcançar salvação e misericórdia sem a graça que vem ao meu encontro através de Jesus vivo na sua palavra. E aqui a boa nova do Evangelho. Quando a palavra revela a minha debilidade, de fato, ela revela também o direito que eu tenho da misericórdia do Senhor. Um direito maravilhoso, pois Ele veio para os pecadores, para os oprimidos. Jesus é o mesmo, ontem, hoje e sempre. O mundo quer ver um Cristo vivo que se manifesta através deste cuidado com os pobres, através desta ternura com os oprimidos, através de um compromisso de justiça social, de libertação, através de uma atitude ativa para devolver vida ao mundo que está desfigurado pelo pecado, pela injustiça, pela opressão. Pessoalmente estou convencido daquilo que Jesus disse para Santa Faustina no seu diário: maiores pecadores têm mais direito à misericórdia do Senhor. Por isso creio que nós temos que anunciar neste tempo que o mundo parece chegado ao fundo do poço, a uma miséria que parece irreversível, uma situação dramática de desespero, e que neste momento Deus prepara para a humanidade verdadeiramente um Pentecostes de misericórdia, pois toda a nossa miséria clama para a sua misericórdia. Jesus veio para libertar os oprimidos. Jesus continuamente, não só no passado, e por isso é fundamental entender esta palavra. Hoje, quando Jesus anunciou esta palavra de Isaías 61, que é o anúncio do Messias, assumindo esta missão pessoalmente, ele diz: hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir. Que Deus possa dar a todos nós a alegria de proclamar um hoje da palavra na nossa vida. Que os homens, vendo as nossas obras, glorifiquem o Pai que está no céu.
que possamos ser testemunha de esperança, do triunfo do coração imaculado de Maria e do Pentecoste de misericórdia que Deus promete para a humanidade. E termino contando a experiência de Santa Gertrude, que no dia da festa de São João teve a visão de João reclinando a cabeça no peito de Jesus e foi convidada para também reclinar a sua cabeça no peito de Cristo. Quando ela sentiu aquelas pulsações de amor maravilhosa, perguntou a João se tinha ele também experimentado este amor transbordante que aquecia, que inflamava o seu coração. Disse sim, mas para os últimos tempos, disse João, é reservada a revelação da misericórdia do Senhor. Pela revelação desta misericórdia, o mundo voltará a uma nova juventude e a igreja a um novo fervor. Que o Senhor te abençoe, te guarde e te permita fazer desta palavra o teu hoje. Hoje, que se cumprir esta palavra no meio de nós. Um bom domingo para todos.